Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está acompanhando o nosso grupo de leitura do Capital. Estamos lendo aqui o livro 3, no nosso 39º encontro, hoje 12 de agosto, né? Estamos aqui no capítulo 17 ainda, no meio dele, né? Aqui no PDF nós estamos utilizando a página 364 e começa o parágrafo aqui com o prolongamento das operações de circulação. Então, vou continuar aqui. Então, o prolongamento das operações de circulação representa, para o capitalista industrial, uma perda de tempo pessoal, na medida em que isso o impede de desempenhar sua função como dirigente do próprio processo de produção. 2, uma persistência prolongada de seu produto sob a forma de dinheiro ou de mercadorias no processo de circulação, isto é, num processo no qual ele não se valoriza e no qual o fluxo direto de produção é interrompido. Se este último não fosse interrompido, seria preciso limitar a produção ou adiantar capital monetário adicional a fim de que o processo de produção prosseguisse sempre na mesma escala. Disso resulta, invariavelmente, a obtenção de lucros menores com o capital até então empregado, ou a necessidade de adiantar um capital monetário adicional a fim de alcançar um lucro igual ao obtido até o presente. Nada disso se alterará se o comerciante passar a ocupar o lugar do capitalista industrial. Em vez de ser este último a empregar mais tempo no processo de circulação, quem o emprega é o comerciante. Em vez de ser o capitalista industrial a adiantar capital adicional para a circulação, quem o adianta é o comerciante. Ou, o que dá na mesma, em vez de uma parte maior do capital industrial mover-se permanentemente dentro do processo de circulação, é o capital do comerciante que se encontra incorporado por completo em seu interior. Em vez de o capitalista industrial obter um lucro menor, ele tem de ceder inteiramente ao comerciante uma parte de seu lucro. Mantendo-se o capital comercial dentro dos limites nos quais ele se faz necessário, a diferença é apenas que, em virtude dessa divisão da função do capital, menos tempo é empregado exclusivamente no processo de circulação, menos capital adicional é adiantado para ele, e a perda de lucro total se revela na figura do lucro comercial, é menor do que seria em outras condições. Só antes de continuar, acho que, como a gente pegou do meio, né, a gente está lendo aqui sobre o lucro comercial, e se eu estou entendendo corretamente, Marx está esclarecendo um pouco da lógica por que o capital comercial se desenvolve, né, a partir de um certo escala de produção, etc. É mais ou menos isso, né? Então, acho que só mais especificamente aqui, ele está dizendo que o montante de capital que tem que ficar destinado a essa atividade, seja se fosse, aliás, se ela vira atividade específica do capitalista comercial, o montante de capital que vai ficar destinado a levar, de fato, né, a mercadoria até o consumidor final é menor. Acho que essa é a questão, né? Se fosse o capitalista individual ali, que tivesse que dar conta de levar esse lote de mercadorias até o consumidor final, esse montante que teria que ser destinado para essa operação, o montante de capital que seria destinado para isso seria maior. Então, acho que ele está mostrando quanto que diminui, né? Uma omissão que eu vejo no texto do Marx aí é o seguinte: bom, em primeiro lugar, é impossível que o industrial leve a sua mercadoria até o consumidor final, né? Então, o comerciante tem uma das atribuições que o Marx não se refere ao comerciante, é o fato dele reunir no seu estabelecimento mercadorias de capitais industriais diferentes, né, de natureza diferente, onde o consumidor vai lá e pega uma cesta
de mercadorias. Então, essa atribuição do comerciante de reunir mercadorias de naturezas diferentes, a fim de que o consumidor apanhe uma cesta, é uma coisa absolutamente necessária. Absolutamente necessária. Então, aí ele não faz menção a isso. Ele fala, olha, se o industrial levasse as mercadorias, isso é impossível. É impossível fazer isso aí, porque como é que o industrial, cada um ia levar a mercadoria até a porta do consumidor? Isso aí não existe. Então, eu penso que aí é não sei por que ele omitiu esse papel de que é uma reunião, o comerciante reúne mercadorias de naturezas diferentes para facilitar a vida do consumidor e depois não só facilitar, é indispensável que isso aí exista. Esse é um ponto que eu acho que em nenhum momento ele cita isso, sabe? O papel do negociante, do consumidor, é absolutamente necessário, né? Talvez o comentário que ele faz é mais só no sentido do que o Leonardo Domingos comentou aqui no chat, né? Que o comerciante medeia a produção de vários industriais, né? No máximo, acho que isso que vai aparecer, né? Mas é uma observação importante, né? Até porque perde nesses pontos aqui iniciais que eu destaquei. É porque ele não perde tempo. Ele não perde tempo. O industrial não perde tempo se ele é uma perda de tempo. Então, na verdade, ele é indispensável. É indispensável. Esse é o ponto, não Sem dúvida, acho que sim. Acho que sim. Então, essa é a observação aí. Então, continuando. Se, no exemplo anterior, 720C de capital constante, mais 180 de capital variável, V, mais 180 de mais-valia, Mzinho, juntamente com um capital comercial de 100, deixam ao capitalista industrial um lucro de 162 ou de 18%, provocando assim uma dedução de 18 unidades monetárias, né? Enfim. É possível que o capital adicional necessário fosse, sem essa divisão de funções, algo em torno de 200, o que faria com que o capitalista industrial tivesse de adiantar 1.100 em vez de 900. E, com isso, gerasse uma taxa de lucro de somente 16,411%, para um mais-valor de 180 unidades. Se o capitalista industrial que atua como seu próprio comerciante, além do capital adicional com que compra novas mercadorias, antes de reconverter dinheiro, seu produto que seu direito em dinheiro, seu produto que se encontra em circulação, desembolsou capital, abre parênteses, custos de escritórios, salários para os trabalhadores do comércio, fecha parênteses, para a realização do valor de seu capital mercadoria, ou seja, para o processo de circulação. Então, esses capitais constituem, de certo, capital adicional, mas não mais valor. Eles têm de ser repostos a partir do valor das mercadorias, pois uma parcela de valor dessas mercadorias tem de ser novamente convertida nesses custos de circulação. Mas, desse modo, não se forma mais valor adicional nenhum. O que diz respeito ao capital total da sociedade, isso resulta no fato de que uma parte deste último é requerida para operações secundárias, que não entram no processo de valorização, e que essa parte do capital social precisa ser constantemente reproduzida para essa finalidade. Para o capitalista individual e para toda a classe dos capitalistas industriais, isso provoca a redução da taxa de lucro, consequência de todo o acréscimo de capital adicional, quando estes se faz necessário para mobilizar uma massa igual de capital variável.
Uma vez que esses custos adicionais vinculados à própria atividade de circulação são retirados do capitalista industrial por parte do capitalista comercial, opera-se também essa diminuição da taxa de lucro, mas em grau menor e por outras vias. A questão se apresenta agora de tal modo que o comerciante adianta mais capital do que seria necessário se não existissem esses custos, e que o lucro sobre esse capital adicional eleva a soma do lucro comercial, isto é, que o capital comercial entra em maior volume no nivelamento da taxa média de lucro com o capital industrial, ou seja, que o lucro médio diminui. Se em nosso exemplo anterior, além do 100 de capital comercial, adiantam-se ainda 50 de capital adicional para os custos em questão, o mais-valor total de 180 será, então, repartido entre um capital produtivo de 900, mais um capital comercial de 150, cuja soma será igual a 1.050. A taxa média de lucro diminuirá, portanto, a 17,17%. O capitalista industrial venderá as mercadorias ao comerciante por 900 mais 154,2 igual a 1.054,2. E o comerciante as venderá por 1.130, abre parênteses, 1.080 mais 50 pelos custos que ele tem de repor novamente, fecha parênteses. Ademais, é preciso supor que a divisão entre capital comercial e industrial está vinculada a uma centralização dos custos comerciais e, por conseguinte, a uma redução destes últimos. Pergunta-se agora, 2 pontos. O que ocorrerá com os trabalhadores assalariados do comércio empregados pelo capitalista comercial, no caso, o comerciante de mercadorias? Por um lado, tal trabalhador é assalariado como qualquer outro. Em primeiro lugar, porque o trabalho é comprado não pelo dinheiro gasto como renda, mas pelo capital variável do comerciante, e por conseguinte, não para obtenção de um serviço privado, mas com a finalidade da autovalorização do capital ali adiantado. Em segundo lugar, porque o valor de sua força de trabalho, e, portanto, seu salário, está determinado, como no caso de todos os demais assalariados, pelos custos de produção e reprodução de sua força de trabalho específica, e não pelo produto de seu trabalho. Porém, entre ele e os trabalhadores diretamente empregados pelo capital industrial, tem de existir a mesma diferença que há entre o capital industrial e o capital comercial, e, por conseguinte, entre o capitalista industrial e o comerciante. Como o comerciante, na qualidade de mero agente da circulação, não produz valor nem mais valor, abre parênteses, pois o valor adicional que ele agrega às mercadorias por meio de despesas adicionais se resume a agregar a elas um valor previamente existente, embora isso implique a pergunta, abre aspas, como ele conserva esse valor de seu capital constante, fecha aspas, fecha parênteses, também é impossível que os trabalhadores de comércio que ele emprega nas mesmas funções possam criar diretamente mais valor para ele aqui. Para ele. Aqui, como no caso dos trabalhadores produtivos, partimos do suposto de que o salário se determina pelo valor da força de trabalho, isto é, de que o comerciante não lucra com um desconto no salário, estabelecendo em seus cálculos de custos um desembolso para o trabalho que ele paga apenas em parte. Em outras palavras, de que o comerciante não enriquece explorando seus empregados, etc. Com relação aos assalariados do comércio, a dificuldade não está de modo nenhum em explicar como eles produzem diretamente lucros para seu empregador, ainda que não produzam diretamente mais valor.
abre parênteses, do qual o lucro é apenas uma forma modificada, fecha parênteses. Na realidade, essa questão já está resolvida mediante a análise geral do lucro comercial. Assim como o capital industrial lucra quando vende o trabalho que está incorporado e realizado nas mercadorias, trabalho pelo qual ele não pagou equivalente nenhum, também o capital comercial obtém lucro quando não paga inteiramente ao capital produtivo o trabalho não pago incorporado na mercadoria. Abre parênteses. Na medida em que o capital desembolsado em sua produção funciona como alíquota do capital industrial total. Fecha parênteses. Ao passo que, na venda das mercadorias, exige o pagamento dessa parte ainda incorporada dentro delas, e que não foi paga por ele. A relação entre o capital comercial e o mais-valor é diferente daquela entre o capital industrial e o mais-valor. O capital industrial produz o mais-valor mediante a apropriação direta de trabalho alheio não pago. O primeiro se apropria de uma parte desse mais-valor, ao fazer com que o capital industrial lhe transfira essa parte. É sua função de realização dos valores que permite ao capital comercial funcionar como capital no processo de reprodução, e assim, como capital em funcionamento, extrair para si uma parte do mais-valor produzido pelo capital total. Para o comerciante individual, a massa de seu lucro depende da massa de capital que ele possa empregar nesse processo. E a quantidade desse capital que ele poderá empregar na compra e na venda será proporcional ao trabalho não pago de seus empregados. Na maioria das vezes, o capitalista comercial incumbe seus trabalhadores de realizar a própria função em virtude da qual seu dinheiro é capital. Trabalho não pago de seus empregados, embora não crie mais valor, cria para ele a apropriação de mais valor, o que, quanto ao resultado, significa para esse capital exatamente a mesma coisa. Para o capitalista comercial, portanto, esse trabalho não pago é fonte de lucro. De outro modo, a atividade comercial jamais poderia ser exercida em grande escala, de maneira capitalista. Do mesmo modo como o trabalho não pago do trabalhador cria diretamente mais valor para o capital produtivo, também o trabalho não pago dos assalariados comerciais cria para o capital comercial uma participação naquele mais valor. A dificuldade reside no seguinte, 2 pontos. Se o tempo de trabalho e o trabalho do próprio comerciante não criam valor, apesar de lhe proporcionarem uma participação no mais-valor já criado, o que ocorre então com o capital variável que ele desembolsa na compra de força de trabalho comercial? Deve ser esse capital variável. Opa, então como fez a pergunta, eu vou parar na pergunta. Alguém levantou a mão. Raquel. Então, na verdade, eu só queria ressaltar assim, ele está perguntando a mesma coisa aqui, já alguns parágrafos, mas nessa pergunta ele, de certa maneira, resume um problema que particularmente, falando aqui como objeto de pesquisa meu, assim, me interessa muito, né? Já comentei aqui um pouco antes, até acho que nos outros encontros, assim, que o Marx, de certa maneira, volta e fica remoendo esse problema aqui, né? A diferença, em primeiro lugar, né, uma certa diferença de relação entre o capitalista industrial e seus trabalhadores com a relação que o comerciante tem com seus trabalhadores, porque eles... E aí, todo o segredo, né, o que ele está insistindo aqui é isso. São trabalhadores, esses trabalhadores do capital comercial, que não criam mais-valia, não produzem, aliás, mais-valia, mas, ao mesmo tempo, por executarem a sua função, ou seja, por estarem submetidos a uma exploração do trabalho, por terem uma jornada de trabalho lá de tamanho X, por terem uma intensificação do trabalho, eles estão submetidos à exploração do trabalho, embora
não criem mais-valia. Ou seja, por realizarem as tarefas lá do capital comercial, permitem, eu gosto muito desse termo aqui que o Marx usa, permitem que esse capital mercantil participe dessa mais-valia produzida pelo capital industrial. Então, é tipo um giro de coisas aqui que, assim, embora, obviamente, o Marx não tenha como antecipar questões como os trabalhadores de aplicativo e tudo mais, assim, me parece que ele está dando aqui algumas estruturas para a gente pensar isso, né? São trabalhadores que não produzem mais-valia, se a gente for repetir o Marx aqui, mas que, ao realizarem a sua tarefa, né, ao serem, inclusive, submetidos à exploração do trabalho, permitem que aquele capital comercial participe de uma parte da mais-valia total produzida pelo capital industrial. Então, acho que essa pergunta aqui ela é importante para a gente tentar fazer de maneira contemporânea mesmo, para ver o quanto que ela ajuda a responder. Né? Qual página é aí, mano? Ô, Fernando, a gente tá... Peraí, deixa eu só... Eu desativei o seu áudio só porque estava dando interferência, mas só para te falar, a página que você perguntou, né? 368 do PDF. Né? Valeu, obrigado. Vocês têm ideia de quantas pessoas trabalham no Pão de Açúcar? Pelo menos eu tenho esse dado de algum tempo atrás. São 50 mil pessoas. No Magalu deve ter mais ou menos isso aí. Aí você vai para as outras redes, como o Carrefour, então você vê eu tive próximo do sindicato dos comerciários. É um sindicato que, de uma categoria, mas é uma categoria imensamente grande. Só para complicar um pouco o texto, né? Só no Pão de Açúcar dá 50 mil. 50 mil, eu acho que é menos, é um pouquinho, é igual o Banco do Brasil, talvez, em termos de número de funcionários. É grande, não é brincadeira. Agora, tem um texto do Capanholo, o pai, não o filho, e ele defende exatamente que o capital comercial gera mais-valia. Tá? Eu vou recuperar esse texto, eu vou passar para vocês. Ah, seria muito interessante. É. Eu gostaria desse texto. Manda depois para a gente. É o Capital Essência Aparência, volume 1, não é? Se não me engano. Acredito que é. Eu li um texto aí na internet dele, mas eu não me lembro muito bem, quando eu estava estudando isso aí. Mas ele defende isso, esse ponto de vista. Tá bom, tudo bem. Bom, depois posta lá para a gente continuar o nosso estudo. Vamos seguir aqui a pergunta que o Marx faz, né? Continuando aqui, deve esse capital variável ser considerado desembolso de custos e incluído no capital comercial adiantado? Do contrário, isso pareceria contradizer a lei do nivelamento da taxa de lucro, pois que capitalista adiantaria 150 se só pudesse calcular 100 como capital adiantado? Uma resposta afirmativa pareceria contradizer a essência do capital comercial, porquanto essa classe de capital, diferentemente do que ocorre com o capital industrial, não funciona como capital pelo fato de pôr em movimento o trabalho alheio, mas pelo fato de ela mesma trabalhar, isto é, realizar as funções de compra e de venda, que é justamente o que lhe permite transferir para si uma parte do mais-valor engendrado pelo capital industrial. Assim, eu só vou fazer um comentário aqui, eu não conheço esse texto que o Fernando de Jorge mencionou, não sei se é o mesmo que o outro Fernando disse, mas aqui me parece claramente o Marx está esclarecendo um pouco da onde que vem esse lucro, né? Não é exatamente porque produz mais valia o capital comercial, né? Mas decorre dessa capacidade de se apropriar, né?
na compra e na venda, né, na própria circulação. Mas, enfim. Eu acho que a argumentação dele, o fundamento da argumentação dele, é a insignificância do lucro, da apropriação do mais-valor dos empregados comerciais pelo comerciante em relação à diferença de preço entre o preço de compra e o preço de venda. Eu acho que é por causa dessa insignificância. Ah, eu vou por aí, mas com o passar dos anos, isso mudou. Né? Isso mudou. Esse é o ponto. Isso mudou no Eu sentido acredito, Pode falar, Fernando, vai lá. eu acredito que não mudou. Eu acredito que o trabalho industrial ele ainda continua sendo o que dá a substância para a criação de valor, e o trabalho comercial ele simplesmente se apropria de uma alíquota do valor. Acho que Não, acho que na questão de olhar para o objeto e ver qual que cria e qual que não cria, acho que não muda. O que pode mudar, como já falamos na aula passada, retrasada, é o plano político, né? Então hoje é mais fácil organizar, sei lá, a galera da Magalu, etc., para fazer uma greve do que, principalmente no Brasil, né? Que se desindustrializou muito, né? não, mas eu não disse que mudou significa inverteu. Eu disse que mudou significa uma participação relativa maior. Né? Tá? Bom, então, continuando aqui, aí tem um parênteses aqui, parênteses. Devemos, pois, examinar os seguintes pontos, 2 pontos. Capital variável do comerciante, a lei do trabalho necessário na circulação, de que modo o trabalho do comerciante conserva o valor de seu capital constante, o papel do capital comercial no processo global da reprodução, por último, a duplicação em capital mercadoria e capital monetário, de um lado, e em capital de comércio de mercadorias e capital de comércio de dinheiro, do outro. Fecha parênteses. Eu acho que isso aqui é uma espécie de uma nota, né, que o próprio Marx vai fazendo para ele mesmo, né, de elementos que ele precisa desenvolver na discussão. Né? Continuando. Se cada comerciante possuísse apenas uma quantidade de capital que pudesse pôr em rotação mediante seu próprio trabalho, o capital comercial experimentaria uma fragmentação infinita. Tal fragmentação teria de aumentar na mesma proporção em que o capital produtivo produz em escala ampliada e opera com massas maiores à medida do desenvolvimento do modo de produção capitalista. Ou seja, teria lugar uma crescente desproporção entre ambos. O capital, na mesma medida em que se centralizaria na esfera da produção, se descentralizaria na da circulação. A atividade puramente comercial do capitalista industrial, e com ela seus gastos comerciais, se ampliariam infinitamente pelo fato de ele ter de tratar com 1000 comerciantes e não com 100. Com isso, grande parte das vantagens da autonomização do capital comercial seria perdida. Além dos custos puramente comerciais, cresceriam também os custos de circulação, triagem, remessa, etc. Isso no que diz respeito ao capital industrial. Consideremos agora o capital comercial. Em primeiro lugar, no que concerne aos trabalhos exclusivamente comerciais. Calcular com números grandes não custa mais tempo do que calcular com números pequenos, mas efetuar 10 compras por 100 unidades monetárias custa 10 vezes mais tempo do que efetuar uma única compra de 1000 unidades monetárias. Corresponder-se com 10 pequenos comerciantes custa 10 vezes mais correspondência, papel, selos, etc., do que fazê-lo com um único grande comerciante. A limitada divisão do trabalho no estabelecimento comercial, no qual um se encarrega da contabilidade, o outro do caixa, um terceiro da correspondência, este compra, aquele vende, outro viaja, etc.,
poupa uma grande quantidade de tempo de trabalho, de modo que o número de trabalhadores comerciais empregados no grande comércio não tem relação nenhuma com a grandeza relativa do negócio. Isso é assim pelo fato de que no comércio, muito mais do que na indústria, a mesma função custa igual quantidade de tempo de trabalho, independentemente da escala em que é exercida. É por isso que, historicamente, a concentração se evidencia antes na empresa comercial que no estabelecimento industrial. Além disso, é preciso levar em conta os gastos com o capital constante. 100 pequenos escritórios custam mais que um único grande, e o mesmo vale para 100 pequenos depósitos, etc. Os custos de transporte, que pelo menos entram na empresa comercial como custos que se devem adiantar, aumentam com a fragmentação. O capitalista industrial teria de desembolsar mais em trabalho e custos de circulação na parte comercial de sua empresa. Se o mesmo capital fosse distribuído entre muitos pequenos comerciantes, ele exigiria, em razão dessa fragmentação, muitos mais trabalhadores para desempenhar suas funções. Além disso, o próprio capital comercial teria de ser maior para enfrentar a rotação do mesmo capital mercadoria. Se chamarmos de B maiúsculo todo o capital comercial diretamente investido na compra e na venda de mercadorias, e de B minúsculo o correspondente capital variável desembolsado no pagamento de trabalhadores comerciários auxiliares, então B maiúsculo mais B minúsculo é menor do que deveria ser o capital comercial total se cada comerciante conseguisse se manter sem auxiliares. Isto é, se não tivesse uma parte investida em B minúsculo, que é o capital variável aplicado no comércio. Mas isso não basta para superarmos essa dificuldade. O preço de venda das mercadorias tem de bastar: primeiro, para pagar o lucro médio sobre B maiúsculo mais B minúsculo. Isso já se depreende do fato de que B maiúsculo mais B minúsculo é uma redução do capital original B maiúsculo em geral, de que representa um capital comercial menor do que o que seria necessário sem B minúsculo. Mas esse preço de venda tem de bastar: segundo, para repor, além do lucro sobre B minúsculo, que agora aparece de maneira adicional, também o salário pago, o próprio capital variável do comerciante, que é igual a B minúsculo. É neste último que reside a dificuldade. Constitui B minúsculo um novo componente do preço ou é meramente uma parte do lucro realizado com B maiúsculo mais B minúsculo, que só aparece como salário com relação ao trabalhador do comércio, ao passo que, com relação ao próprio comerciante, ele aparece como mera reposição do seu capital variável? Nesse último caso, o lucro obtido pelo comerciante sobre seu capital adiantado, B maiúsculo mais B minúsculo, seria apenas igual ao lucro que, segundo a taxa geral, corresponde a B maiúsculo, acrescido de B minúsculo, sendo este último pago pelo comerciante na forma de salário, o qual, no entanto, não geraria lucro nenhum. Trata-se, com efeito, de encontrar os limites, entre parênteses, no sentido matemático, de B minúsculo. Alguém levantou a mão ou fez alguma manifestação? Não, né? Num primeiro momento, precisamos identificar onde de fato está localizada a dificuldade. Chamemos de B maiúsculo o capital diretamente desembolsado na compra e na venda de mercadorias. De K maiúsculo, o capital constante consumido nessa
função, entre parênteses, as despesas materiais do comércio, e de B minúsculo, o capital variável desembolsado pelo comerciante. A reposição de B maiúsculo não apresenta dificuldade nenhuma. Para o comerciante, isso é apenas o preço de compra realizado, ou o preço de produção para o fabricante. O comerciante paga esse preço e, na revenda, obtém B maiúsculo de volta, como parte de seu preço de venda. Além desse B maiúsculo, ele obtém o lucro sobre B maiúsculo, como expusemos antes. Digamos que a mercadoria custe 100 unidades monetárias e que o lucro sobre ela seja de 10%. A mercadoria é vendida então a 110. Ela já custava 100. O capital comercial de 100 só lhe agrega 10. Se agora considerarmos K maiúsculo, este será, no máximo, da mesma grandeza, ainda que, na verdade, inferior à parte do capital constante que o produtor consumiria na venda e na compra, mas que constituiria um acréscimo ao capital constante diretamente empregado na produção. No entanto, essa parte precisa ser constantemente reposta com base no preço da mercadoria. Em outras palavras, uma parte correspondente da mercadoria tem de ser permanentemente gasta nessa forma. Precisa, levando em conta o capital total da sociedade, ser constantemente reproduzida nessa forma. Essa parte do capital constante atuaria restritivamente sobre a taxa de lucro, assim como toda a massa deste último investida diretamente na produção. Quando o capitalista industrial cede ao comerciante a parte comercial de sua empresa, ele não precisa adiantar essa parte de capital. É o comerciante que, em seu lugar, encarrega-se de adiantá-la. Mas essa cessão é apenas nominal. O comerciante não produz nem reproduz o capital constante por ele consumido, entre parênteses, as despesas materiais do comércio. A produção desse capital constante aparece, pois, como uma atividade própria, ou pelo menos como parte da atividade, de certos capitalistas industriais, que ainda assim desempenham o mesmo papel que aqueles que fornecem o capital constante aos que produzem os meios de subsistência. Desse modo, o comerciante obtém, em primeiro lugar, a reposição dessa parte, e, em segundo lugar, o lucro sobre ela. Por meio de ambos, opera-se, por conseguinte, um decréscimo do lucro do capitalista industrial. Mas devido à concentração e à economia vinculadas à divisão do trabalho, tal decréscimo é menor do que seria se o próprio capitalista industrial tivesse de adiantar esse capital. A diminuição da taxa de lucro é menor, porque o capital assim adiantado também é. Até o momento, portanto, o preço de venda consiste em B maiúsculo mais K maiúsculo mais o lucro sobre B mais K maiúsculos. Essa parte desse preço não oferece dificuldade nenhuma, segundo o que foi aqui exposto. Mas agora intervém B minúsculo, ou seja, o capital variável adiantado pelo comerciante. Desse modo, o preço de venda se converte em B maiúsculo, mais K maiúsculo, mais Bzinho minúsculo, mais o lucro sobre B mais K, ambos maiúsculos, mais o lucro sobre B minúsculo. Eu vou parar aqui porque a Raquel levantou a mão. Eu acho que tem bastante coisa que a gente poderia conversar sobre essa relação entre B maiúsculo, o K ali, que seria o capital constante, o Dzinho para o salário. Mas eu só queria chamar a atenção para uma coisa em particular aqui, que é curiosa da gente só perceber aqui, né? O parágrafo anterior, que o Léo estava lendo ali, quando ele está falando que
É coisa meio óbvia, assim, né? Que o comerciante ele não produz nem reproduz o capital constante que ele consome e tudo mais, ele tem que comprar esse capital constante do setor de produção de meios de produção, assim como o setor de produção de meios de consumo tem que comprar também desse setor, ou desse departamento. Esse trechinho ali ele é bem importante para o caso da gente querer, né, retomando as leituras lá que a gente fez do livro 2 do Capital, né, da relação entre os departamentos e tudo mais, se a gente quisesse incorporar aqui o problema do capital comercial, como que o capital comercial entraria lá naquela relação entre os departamentos de produção? Parece que aqui é um dos vários momentos em que o Marx dá algumas pistas de como que ele entraria, se a gente quisesse construir, digamos, esquemas de reprodução de uma economia que incorporasse o capital comercial, não só, portanto, o departamento de produção de meios de produção e de meios de consumo, mas esse capital comercial, me parece que aqui tem alguns elementos, assim, né, acho que só valia a pena mencionar, assim, para deixar marcado aqui. Raquel, você sabe que eu ainda continuo sem entender muito o que você fala, não sei por quê. Não sei se todo mundo tem dificuldade. Tu diz do áudio ou do conteúdo? Não do conteúdo, do som. O Ah, tá. conteúdo, o O conteúdo, som da Raquel tá baixo mesmo. o Tá conteúdo baixo. eu gosto muito, mas eu não consigo entender o que você fala por causa do som. Eu não sei, o meu microfone do meu computador é muito ruim, eu tento usar um fone aqui para ajudar, mas eu acho que só tem atrapalhado. Por isso que eu até, assim, eu falo bem alto aqui para ver se sai melhor, mas, enfim, se tiver muito ruim, vocês me avisam, né? Não sei o que fazer. Eu acho que o Leonardo tem razão. É um eco. Aí eu não sei, às vezes, de repente, vai ter que ver um outro fone, às vezes, ou falar mais próximo, não sei. Eu consegui ouvir, mas acho que é importante aí o comentário. Vou pausar aqui, deixa eu ver, falta um trecho ainda, né? Um trecho considerável, né? Mas vamos tentar avançar aqui para a gente terminar esse capítulo hoje. Deixa eu ver onde é que nós paramos aqui. Paramos aqui. Exatamente aqui. Né? Então, continuando. B maiúsculo repõe somente o preço de compra, mas além do lucro sobre B maiúsculo, não adiciona nenhuma parte a esse preço. K maiúsculo não só agrega o lucro sobre K maiúsculo, mas também o próprio K maiúsculo. K maiúsculo mais lucro sobre K maiúsculo, a parte dos custos de circulação adiantada na forma de capital constante e acrescida do lucro médio correspondente. Seria maior nas mãos do capitalista industrial do que nas mãos do capitalista comercial. Só vou pausar, desculpa, mas é que eu acabei me confundindo aqui. O B maiúsculo é o capital constante adiantado pelo capitalista comercial, certo? Uhum. Não. É o K, que é esse capital constante. O B é só o capital comercial mesmo adiantado. Tá. Então, o B é o capital comercial adiantado e esse K é parte desse B? É isso que eu estou me confundindo. Não são os custos de materiais, eles chamam custos de materiais, que para mim é irrelevante. O custo de materiais que o comerciante gasta. E o B praticamente a mão de obra, né? Mas e o Bzinho? É a mão de obra. E o B maiúsculo? O B maiúsculo por quanto ele comprou a mercadoria do industrial. É o preço de compra. Tá. Seria uma espécie de capital constante circulante, capital fixo seria o K. Seria mais ou menos, entre aspas, do comerciante. Acho que sim. Por aí vai. O Caio ia falar alguma coisa?
Não, era só esclarecer isso, né? O B é o que ele falou, compra a mercadoria, o K é o capital constante. Então, todos os custos materiais e custo fixo, né? Também prédios, instalações, etc. Tá, entendi. Então, ficou mais claro aqui. Então, continuando, né? K maiúsculo não só agrega lucro sobre K, mas também sobre o próprio K. Essa frase, mas também o próprio K. Essa frase também é estranha, na minha opinião, mas tudo bem. K mais lucro sobre K, a parte dos custos de circulação adiantada na forma de capital constante e acrescida do lucro médio correspondente seria maior nas mãos do capitalista industrial do que nas mãos do capitalista comercial. O decréscimo do lucro médio apresenta-se sob a forma de que, calculando o lucro médio total, depois de deduzir B maiúsculo mais K maiúsculo do capital industrial adiantado, paga-se ao comerciante a dedução do lucro médio correspondente a B maiúsculo mais K maiúsculo, de modo que essa dedução aparece como lucro de um capital especial, a saber, do capital comercial. Diferente é o que ocorre no caso de B minúsculo mais o lucro sobre B minúsculo, ou, no caso dado, uma vez que pressupusemos a taxa de lucro a 10%, com B minúsculo mais 1/10 de B, e aqui reside a verdadeira dificuldade. O que o comerciante compra com B minúsculo é, de acordo com o nosso pressuposto, apenas trabalho comercial, isto é, trabalho necessário para realizar as funções da circulação de capital, M, D e DN. Mas o trabalho comercial é o trabalho estritamente necessário para que um capital funcione como capital comercial, para que realize a transformação de mercadoria em dinheiro e de dinheiro em mercadoria. É trabalho que realiza valores, mas que não os cria. E é apenas quando um capital desempenha essas funções, isto é, quando um capital realiza essas operações, esse trabalho com seu capital, que esse capital funciona como capital comercial e participa da regulação da taxa geral de lucro, isto é, extrai seus dividendos do lucro total. Mas em B minúsculo mais, entre parênteses, o lucro sobre B minúsculo, parece que, num primeiro momento, paga-se o trabalho, abre parênteses, pois não importa se o capitalista industrial paga ao comerciante por seu próprio trabalho ou pelo trabalho do empregado, que é pago pelo comerciante, fecha parênteses, e no segundo momento, o lucro sobre o pagamento desse trabalho que o próprio comerciante teria de realizar, o capital comercial obtém, em primeiro lugar, o reembolso de Bzinho minúsculo e, em segundo lugar, o lucro sobre Bzinho minúsculo. Isso deriva, pois, do fato de ele ter de pagar primeiro o trabalho em virtude do qual funciona como capital comercial, e depois o lucro, uma vez que ele funciona como capital. Isto é, executa o trabalho que lhe é pago no lucro como capital em funcionamento. Esse é, portanto, o problema que devemos resolver. Suponhamos que B maiúsculo é igual a 100 e Bzinho é igual a 10. Então, B maiúsculo é o capital adiantado na aquisição das mercadorias que serão vendidas e o Bzinho minúsculo é o capital variável empregado como trabalho de capital comercial. E a taxa de lucro é igual a 10%. Além disso, que K maiúsculo é igual a 0. Ou seja, né, o capital constante em máquinas, equipamentos, papéis, etc., do capital comercial é igual a 0.
para que não tenhamos de retornar inutilmente à consideração desse elemento do preço de compra, cujo tratamento não cabe aqui, além de já ter sido realizado. Desse modo, o preço de venda seria igual a B maiúsculo mais L minúsculo, que é a taxa de lucro sobre B maiúsculo, mais Bzinho minúsculo mais L, que é a taxa de lucro sobre Bzinho minúsculo, que vai ser, aí entre parênteses, igual a B maiúsculo mais B vezes L', que é a taxa de lucro, mais Bzinho minúsculo mais Bzinho vezes L', que é a taxa de lucro, né? Sendo L' a taxa de lucro, fecha parênteses, igual 100 mais 10 mais 10 mais 1, que é igual a 121. Né? 100 aqui do Bzão, 10, né, da taxa de lucro, 10 do gasto em Bzinho e 1 da taxa de lucro sobre Bzinho. Mas, se Bzinho minúsculo não fosse desembolsado em salário pelo comerciante, uma vez que Bzinho minúsculo só é pago em troca de trabalho comercial, isto é, de trabalho necessário para a realização do valor do capital mercadoria lançado no mercado pelo capital industrial, a questão se apresentaria assim, 2 pontos. Para comprar ou vender Bzão maiúsculo igual a 100, o comerciante dedicaria seu tempo e suponhamos que esse tempo seja o único de que ele dispõe. O trabalho comercial, representado por Bzinho minúsculo ou 10, sempre que não é pago mediante um salário, mas mediante um lucro, supõe outro capital comercial igual a 100, uma vez que este último, a 10%, é igual a Bzinho minúsculo, que é igual a 10. Este segundo B maiúsculo igual a 100 não entraria adicionalmente no preço da mercadoria, mas sim nos 10%. Por conseguinte, duas operações de 100 cada uma, igual a 200, comprariam mercadorias por 200 mais 20, que é igual a 220. Como o capital comercial não é absolutamente outra coisa senão a forma autonomizada da parte do capital industrial que funciona no processo de circulação, todas as questões que lhe dizem respeito têm de ser resolvidas, colocando-se inicialmente o problema de forma que os fenômenos peculiares do capital comercial ainda não aparecem de maneira autônoma, mas ainda em conexão direta com o capital industrial, como uma ramificação deste último. No processo de circulação, o capital mercadoria funciona continuamente como escritório e não como ateliê. É aqui, portanto, que devemos investigar o elemento B minúsculo, que nos ocupa neste momento. 2 pontos. No escritório do próprio capitalista industrial. Desde sempre, esse escritório é insignificantemente pequeno em comparação com o ateliê industrial. Ademais, está claro que, na medida em que se amplia a escala da produção, aumentam as operações comerciais que devem ser constantemente efetuadas para a circulação do capital industrial, tanto para ver o produto existente sob a forma de capital mercadoria, como para reconverter em meios de produção o dinheiro recebido e contabilizar todo o processo. Aqui está incluído o cálculo de preços, a contabilidade, o fluxo de caixa, a correspondência, etc. Quanto mais desenvolvida é a escala da produção, maiores, embora de modo nenhum, de maneira proporcional, são as operações comerciais do capital industrial, isto é, também o trabalho e os demais custos de circulação para a realização do valor e do mais-valor. Desse modo, torna-se necessário o emprego de assalariados comerciais,
que constituem o escritório propriamente dito. O desembolso para esses assalariados, ainda que se efetue na forma de salários, distingue-se do capital variável desembolsado na compra do trabalho produtivo. Com isso, aumentam os desembolsos do capitalista industrial, a massa do capital a ser adiantada, mas sem aumentar diretamente o mais-valor. Aqui se trata de um desembolso para o pagamento de um trabalho empregado somente na realização de valores já criados. Como qualquer outro desembolso do tipo, também esse faz diminuir a taxa de lucro, porquanto o capital adiantado aumenta, mas não o mais-valor. Se o mais-valor M minúsculo permanece constante e o capital adiantado C maiúsculo cresce a C maiúsculo mais delta C maiúsculo, então a taxa de lucro M minúsculo dividido por C maiúsculo dará um lugar à taxa de lucro M minúsculo sobre C maiúsculo mais um delta C maiúsculo menor que a primeira. Esse aqui tinha que ter um parênteses aqui, né, entre C maiúsculo e delta C maiúsculo, só para não confundir, né? Mas está em parênteses ali, dividindo por um número maior. O capitalista industrial procura, pois, limitar ao máximo esses custos de circulação, exatamente como seus desembolsos para o capital constante. Por conseguinte, a relação do capital industrial com seus assalariados comerciais não é a mesma que com seus assalariados produtivos. Quanto mais se empregam estes últimos, mantendo-se constantes as demais circunstâncias, maior será o volume da produção e maior será o mais-valor ou lucro, e vice-versa. Quanto maior a escala da produção e quanto maior o valor e, por conseguinte, o mais-valor que se deve realizar, ou seja, quanto maior o capital mercadoria produzido, maior será o crescimento em termos absolutos, ainda que não em termos relativos, dos custos de escritório, que darão ocasião a uma espécie de divisão do trabalho. Na medida em que o lucro é o pressuposto desses gastos, se revela, entre outras coisas, no fato de que, com o crescimento do salário comercial, uma parte deste último costuma ser paga mediante a participação eventual, percentual nos lucros. No cerne dessa questão está o fato de que um trabalho que consiste apenas nas operações mediadoras, ligadas em parte ao cálculo dos valores, em parte à sua realização, em parte ao ato de reconverter em meios de produção o dinheiro realizado, meios de produção cujo volume depende da grandeza dos valores produzidos e a ser realizados, não opera como causa, como no caso do trabalho diretamente produtivo, mas como consequência das respectivas grandezas e massas desses valores. Algo semelhante ocorre com os demais custos de circulação. Para medir, pesar, embalar e transportar em grande quantidade, é preciso que essa grande quantidade exista. A massa do trabalho de embalagem e transporte, etc., depende da massa das mercadorias que constituem os objetos de sua atividade, e não o inverso. O trabalhador do comércio não produz diretamente mais valor, mas o preço de seu trabalho está determinado pelo valor de sua força de trabalho, ou seja, de seus custos de produção, enquanto o exercício dessa força de trabalho, como tensão, exteriorização e desgaste das forças do trabalhador, não está de modo nenhum limitado pelo valor de sua força de trabalho, como ocorre no caso de qualquer outro assalariado. Por isso, seu salário não tem nenhuma relação necessária com a massa do lucro que ele ajuda o capitalista a realizar. O quanto ele custa ao capitalista e o quanto ele rende são duas grandezas diferentes. Ele lhe rende não porque ele cria diretamente mais valor para o capitalista, mas porque
o ajuda a reduzir os custos da realização do mais-valor, efetuando trabalho em parte não pago. O trabalhador comercial, propriamente dito, pertence à classe dos assalariados mais bem remunerados, àqueles cujo trabalho é qualificado, acima do trabalhador médio, o trabalho médio. No entanto, seu salário tende a cair, inclusive em relação ao trabalho médio, à medida que progride o modo de produção capitalista. Isso se deve, em primeiro lugar, à divisão do trabalho no interior do escritório, o que torna desnecessário produzir mais que um desenvolvimento unilateral da capacidade laboral, e faz com que uma parte dos custos dessa produção nada custe ao capitalista, mas que a destreza do trabalhador se desenvolva por meio do próprio desempenho de sua função. E isso tanto mais rapidamente quanto mais unilateral essa função se tornar com o avanço da divisão do trabalho. Em segundo lugar, porque o progresso da ciência e da instrução pública faz com que a instrução prévia, os conhecimentos de comércio, línguas, etc., se reproduzam com uma rapidez, uma facilidade, uma universalidade cada vez maiores e um custo cada vez menor, à medida que o modo de produção capitalista direciona seus métodos de ensino, etc., para a prática. A generalização da instrução pública permite recrutar essa espécie de trabalhadores entre classes até então excluídas do mercado de trabalho e já habituadas a condições piores de vida. Ela provoca o aumento do afluxo de trabalhadores e, com isso, da concorrência. Por isso, com algumas exceções, a força de trabalho dessas pessoas se desvaloriza à medida que avança a produção capitalista. Seu salário diminui enquanto aumenta a sua capacidade laboral. O capitalista aumenta o número desses trabalhadores quando há mais valor e lucro a realizar. O aumento desse trabalho é sempre um efeito do aumento do mais-valor, nunca a causa. E aí falta aqui só terminar essa página. Levantou-se a mão. Quem que levantou a mão? O Fernando levantou a mão. Fernando? Eu não. Eu não. Podemos dizer ali, porque perceba, então o capital comercial ele tem que seguir um ritmo do capital industrial, digamos assim, né? Então ele tem que vender os sapatos o mais rápido possível para ele poder pagar os custos que a Magalu teve, por exemplo, em cima dos sapatos que ela comprou, e ao mesmo tempo dele, por exemplo, poder receber o salário dele, né? Então, a grande questão aí, então dá para perceber então que daí chega na questão da realização. Não sei se eu estou adiantando alguma coisa aqui, porque acho que na medida que se tem uma alta dos salários vamos supor, do nível de salário do capital comercial, digamos assim, os capitais criadores de valores, eles percebem essa alta de salário, digamos assim, e consequentemente eles também tendem a aumentar o preço das mercadorias necessárias para esse trabalhador subsistir. Não sei se vocês estão me entendendo isso. Olha, eu entendo que, sim, né, o capital comercial ele tem um ritmo dele determinado pelo ritmo da produção. Eu estou entendendo isso. Me parece que é por aí. E até essa frase, esse trecho destacado aqui na tela, eu acho que diz isso, né? O capitalista aumenta o número desses trabalhadores quando há mais valor e lucro a realizar. No caso, trabalhadores comerciais. O aumento desse trabalho comercial, é sempre um efeito do aumento do mais-valor, nunca a causa. Então, me parece que sim, né? Agora, no decorrer aí do seu questionamento, não sei dizer exatamente. Olha, Fala, eu acho que quando
o comerciante vai negociar com o industrial, ele vai se apropriar de parte do valor, né? Então ele fala assim, bom, por quanto você vai me vender? O cara fala assim, por tanto. O cara fala assim, olha, eu só consigo comprar de você aquilo que eu acho que eu vou vender por determinado preço. Ele já sabe isso aí. Ele tem contato com a demanda. Então ele sabe, ó, mais que isso eu não consigo vender por esse preço. Então você tem que abaixar o seu. Então a diferença entre o preço que ele vai vender e o preço que ele comprou deve ser suficiente para ele manter uma taxa de lucro que, no caso aí, tem que se equalizar, quer dizer, tem que ser igual ao do industrial, desde que cubra as suas despesas comerciais, quer dizer, o armazenamento, o transporte, a loja, o vendedor, etc. Então, na verdade, na negociação dele com o industrial, ele tem uma expectativa do preço de venda, ele já sabe. Então, ele fala assim, ó, eu quero discutir o preço do que eu vou te comprar para poder vender aquilo lá, e então essa diferença tem que cobrir os meus custos e render a mesma taxa de lucro que você tem. É esse que é o raciocínio. Ele tem uma ideia da dificuldade da venda que ele vai realizar, da transformação da mercadoria em dinheiro. Ele sabe isso aí. Portanto, quando ele vai sentar na mesa do industrial, ele sabe exatamente quanto que o industrial vai cobrar dele. Se o industrial quiser mais, ele fala assim, então eu não vou comprar, porque eu não vou conseguir realizar essa mercadoria, eu vou só conseguir realizar essa mercadoria por um determinado preço que não vai cobrir os meus custos, mantendo a taxa de lucro que você tem. É isso que acontece na prática. Se está de trás para o começo, eu sei o preço que eu vou praticar, eu vou negociar com o industrial um determinado preço de compra que mantenha a taxa de lucro e cubra os meus custos. Eu não compro. Sim, e daí também a outra coisa que o Mark chama atenção, né, que é digamos assim, não é fragmentado esse capital comercial, ele não pode ser totalmente fragmentado, né, porque isso ele perde também a sua própria capacidade de, digamos, circular as mercadorias, né, fazer essa circulação. Então tem que ser ele tem que ter capacidade de mobilizar várias capitais mercadorias, né, diferentes capitais mercadorias. É aí que vem o que esses caras que dão curso de economia clássica chamam-se de discriminação de preço, né? Quer dizer, quanto maior a quantidade que você comprar, melhor para o industrial, e ele te dá uma colher de chá, que diminui os custos dele de expedição, né? As figuras aí dos atacarejos, né, que tem É. Bom, eu sei que já está avançado, mas eu vou pedir licença só para terminar, porque falta só essa página aqui, a gente termina o capítulo, né? E aí na semana que vem a gente começa o próximo. Tem-se, portanto, um desdobramento. Por um lado, as funções como capital mercadoria e capital monetário, abre parênteses, que, por isso, é designado mais adiante como capital comercial, fecha parênteses, são determinações formais universais do capital industrial. Por outro, há capitais particulares e também grupos particulares de capitalistas, que desempenham com exclusividade essas funções, de modo que elas se transformam em esferas particulares da valorização do capital. As funções comerciais e os custos de circulação só se encontram autonomizados para o capital comercial. A parte do capital industrial voltada à circulação existe não só em sua presença contínua como capital, mercadoria e capital monetário, mas também no escritório, ao lado do ateliê.
Esse ateliê aqui que ele fala seria uma espécie de chão de fábrica, né? Ele está sendo traduzido como ateliê, mas acho que é uma espécie de chão de fábrica. Aqui na civilização brasileira, eles traduzem como fábrica mesmo. Como fábrica, né? Fica melhor até. Esse ateliê eu também não entendi muito, não. Mas enfim. Ela se autonomiza para o capital comercial. Para este último, o escritório constitui seu único ateliê, chão de fábrica, né? A parte do capital empregada sob a forma de custos de circulação é muito maior no caso do comerciante atacadista do que no caso do industrial, uma vez que, além dos escritórios próprios, vinculados a cada ateliê industrial, a parte do capital que deveria ser, assim, empregada pela classe inteira dos capitalistas industriais, está concentrada nas mãos de alguns comerciantes individuais, os quais, do mesmo modo que tratam de dar continuidade às funções de circulação, garantem o aumento dos custos de circulação. Para o capital industrial, os custos de circulação aparecem como despesas adicionais. De fato, são. Para o comerciante, eles aparecem como fonte de lucro que, pressupondo-se a taxa geral de lucro, encontra-se em proporção à grandeza desses custos. Por isso, o desembolso que se deve efetuar nesses custos de circulação é, para o capital comercial, um investimento produtivo, assim como para ele também é diretamente produtivo o trabalho comercial que ele compra. Acabamos aqui o nosso parágrafo, né? Nosso capítulo aqui. Alguém quer colocar mais um último comentário aí para a gente nesse encontro? O último comentário é o seguinte: quando eu fiz a dissertação de mestrado, eu fiz as modificações na circulação introduzida pelo comércio eletrônico, né? Quer dizer, o que o comércio eletrônico modificou na circulação, né? E aí muda muito em relação aos textos clássicos, né? Então, é só isso. Se alguém quiser ir mais a fundo, quais foram essas mudanças, né? E não é não foi o mundo é um mundo que aconteceu nos últimos 20 anos, né? Só no século XXI, praticamente, que isso mudou. A outra coisa interessante é ver também como era concentrado o capital comercial na formação do capitalismo, né, que é as companhias das Índias ocidentais, né? Era um investimento garantido pelo Estado com ações na Bolsa e centralizado. Havia um monopólio do comércio. Na Holanda, na França e na Inglaterra, um monopólio do comércio. Você vê que a centralização do comércio é parte fundamental da redução de custos, né? Então já era assim, a Holanda tinha uma empresa, a França tinha uma empresa e a Inglaterra tinha uma empresa. Toda a frota, tudo era comum. Os armazéns, a segurança das viagens garantidas pelo Estado, etc. Desde aquele tempo já era uma coisa completamente concentrada. Mas depois eu até quero falar sobre o seu trabalho de dissertação, mas eu vou passar a palavra para o Arlen. Não, só queria voltar naquelas fórmulas lá, B mais Bzinho, K e tudo mais. Só para entender ali o preço de venda. Pode ser na fórmula, eu acho que, deixa eu ver se está por aí. Além disso, do ponto. Eu acho que é aqui porque é o exemplo, né? Ele começa a falar do exemplo numérico, que eu acho que é aqui, né?
Mas olha só, esse Bzão aí é é o que mesmo? Vou até escrever aqui para não me perder mais. Deixa eu achar aqui, peraí. O Bzão é o capital investido na aquisição de mercadorias que serão vendidas pelo capitalista comercial. Então, Bzão é igual capital investido na aquisição de mercadorias a serem vendidas pelo capitalista comercial. Esse é o Bzão. O Kzão é... Eu estou definindo aqui, mas se alguém tiver alguma escrita melhor, pode falar aí também, por favor. Capital investido em elementos materiais do capital comercial. Tipo um Capital constante aí? Capital constante. Mas é que o outro também é capital constante, né? Mas não é bem capital constante. Enfim, é meio estranho, né? Essa definição. Mas acho que é tipo isso. Bzinho capital variável, né? Vai lá, Raquel. Não, é que o K é especificamente capital constante que esse capital comercial precisa, né? O B ali está... o B vai aparecer como... esse Bzão vai aparecer como capital comercial adiantado lá na compra e venda de mercadorias, mas o K é capital constante mesmo. Não sei, alguém levantou a mão mais aí, eu não vi? Eu acho que não, né? Acho que o Caio fez o comentário. Não, só peguei o trecho ali que ele dá a definição, a página 370. Pra mim aqui. É aqui, né? Isso. É isso aqui, né? É o próximo parágrafo que ele... Próximo parágrafo. Está aqui. Constitui B o novo... Não, é o parágrafo. Aí. Chamemos de B o capital diretamente desembolsado. É a segunda frase do segundo parágrafo. Chamemos de B... Aqui. Não, embaixo ali. Chamemos de B, não é isso? Capital diretamente desembolsado com mercadorias. K, o capital constante consumido nessa função, que seria, na verdade, o material de escritório, né, necessário. Tipo, você tem que ter o Excel, você paga um diretório na nuvem para guardar os arquivos, tem um negócio da contabilidade, né, que você tem que pagar o escritório de contabilidade, essas coisas. Eu entendo que aí está também o capital fixo, né? Tem que ter a loja, o escritório, o armazém, o equipamento de transporte, né? Eu queria chamar a atenção de vocês, nunca numa aula falem mais de contabilidade, que a contabilidade é um processo intestino dos sistemas integrados. Não existe mais contabilidade. A contabilidade é feita automaticamente a partir da nota fiscal eletrônica, a partir de sistemas integrados, tal. E a contabilidade, se você falar isso, você está falando coisa de 30 anos atrás, tá? Então não fale mais isso aí. Eu acho que é mais aquilo que o Caio falou, que são as instalações, armazém. Aí, por exemplo, ele não fala dos custos financeiros envolvidos entre a compra e a venda, sabe? Que é um negócio, do ponto de vista comercial, muito importante, né? Quanto tempo essa mercadoria fica nas mãos do comerciante? Isso é um custo financeiro, né? Ele não toca muito nesse assunto, não fala muito disso. Mas as instalações são muito importantes. O recebimento da mercadoria, a conferência da mercadoria, a armazenagem da mercadoria,
a separação da mercadoria para alimentar as lojas, o recebimento das mercadorias na loja, a disposição dessas mercadorias nas prateleiras e o atendimento ao cliente. Né? Agora, o resto, os meios de pagamento, quer dizer, o fato de você pagar, paga-se com cartão, a contabilidade é imediata, tem transferência de dados entre os cartões de crédito, os bancos e as empresas comerciais, tudo isso aí virou custo zero, né? Inclusive até a parte fiscal, é custo zero, sai diretamente. Então, pagamento de impostos, tal, então, não toca nesse assunto, que esse assunto já morreu. Tá? Agora, é movimentação física de materiais e armazenamento, esse é o ponto. Tá? Perfeito. Olha, agora volta na fórmula lá, fazer favor. Agora que a gente já entendeu. Aqui. Não, isso aqui é só a definição, né? Só a definição. É. Aí agora a fórmula tá aqui. Preço de venda. B mais L mais B mais L, que é igual a B mais B1 mais B. Eu não estou entendendo esse último BL aí. Porque não está claro realmente. Porque se o pressuposto é o trabalho comercial não produz valor, esse BL, entende? BL2 aí, que fica B mais um lá. Não, mais um não, porque isso. o L primeiro parece o L segundo, né? Mas o L segundo não é igual ao L primeiro, né? Eu acho que a fórmula que está dentro do parênteses é mais clara, aquela B mais BL' mais B pequeno mais BL', essa é mais clara essa fórmula. A impressão que eu tenho, assim, é que ele está, nesse momento, testando para ver, assim, está querendo colocar em termos ali numéricos, né? Será que esse salário que está sendo pago ali pelo capital comercial, será que dali também está saindo lucro, digamos assim? É como se ele estivesse dizendo assim, olha, vamos testar aqui se de fato, né, esse capital comercial está, aliás, esse capital variável sendo pago pelo capital comercial está gerando uma mais-valia, né? Eu acho que ele está mais ou menos testando isso, mas depois ele vai mostrar, olha, na verdade não vem nenhuma mais-valia desse capital variável, na verdade esse trabalhador ele tem que simplesmente realizar essa tarefa, mas esse lucro que está sendo apropriado, esses 10%, na verdade, é em cima do capital antecipado, né? Então, eu acho que seria mais isso, assim, ele está querendo só testar para ver se esse capital variável ele gera ou não gera mais-valia. Depois ele demonstra que não. Na verdade, a simples antecipação desse capital comercial como um todo que permite a apropriação de uma mais-valia média. Uma coisa muito interessante é que ele fala que o comerciante ele tem muito mais interesse em vender produtos caros, né? Que esse Bzão aí, quanto maior for esse B, maior é muito mais interessante, porque ele fala assim, olha, o custo de uma venda não está diretamente ligado ao valor da mercadoria, que o custo é o mesmo. Se você vender um picolé ou vender uma pizza, os custos operacionais são iguais, mas o valor do produto é mais interessante você vender uma coisa com preço mais alto do que uma coisa de preço mais barato. Aí vem aquelas lojas de R$ 1,99, lembra? É tudo bugiganga. Agora, a Fast Shop só vende computador, celular, tal, só quer vender isso aí, não quer vender bugiganga, por causa que os custos operacionais da venda são constantes, né? Ele toca nesse assunto, né? Eu acho importante ressaltar isso aí. Trabalhar com bugiganga dá muito trabalho. Bom, pessoal, acho que chegamos aqui no nosso
final, né? Aí, na semana que vem, nós temos aqui a discussão da rotação do capital comercial, os preços, capítulo 18, que a gente começa na próxima.